Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 50. Versos 15 a 21. Gênesis 50. Quero falar hoje nessa temática família, uma família nos planos de Deus. Vamos ler alternadamente, verso 15 ao 21. Todo mundo lendo, por favor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai, mais uma vez nós oramos, confiados no teu amor. E agora, Deus, queremos ouvir a tua voz e sentir a tua presença íntima para a edificação, o fortalecimento das nossas vidas, das nossas casas, através dessa experiência linda da família de José. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Irmãos, qual família que nunca experimentou as dores da vida? As tristezas, os amargos da vida? Qual família não passou ainda pelo vale da sombra da morte? Eu queria que me apresentasse uma. Os planos de Deus, eles nos surpreendem dentro das nossas próprias casas. Eles são, dentro de uma ótica espiritual, espetaculares. Quando nós conseguimos enxergar dentro daquela perspectiva que ouvimos ontem sobre a gratidão. Quando nós conseguimos enxergar, de fato, e entender o que falta para eu estar diante de Deus, de um Deus que é tudo em nós. Os planos de Deus, eles nos causam perplexidade.
Porque Deus mexe com as nossas casas. E sem pedir permissão. Sem nenhum aviso prévio. E aí, quando nós entendemos que esses planos, eles nos causam perplexidade, eles nos causam também espantos, sustos. E mexe com a nossa ansiedade, com o nosso dito autocontrole. Eu creio que nós todos, como família cristã, nós oramos, nós intercedemos, nós meditamos sobre experiências bíblicas de famílias fantásticas. No plano de Deus, famílias que andaram com Deus, que serviram a Deus. Veja bem, dentre os 12 filhos de Jacó, um deles se destacava por demonstrar excelentes virtudes e por refletir uma beleza interior e essa coisa saindo do coração, José. Essa é a história desse homem, filho, o mais velho de Raquel, a segunda esposa e o primeiro grande amor da vida de Jacó. Mesmo diante das muitas adversidades sofridas durante a sua trajetória, ele manteve-se fiel a Deus. E é extraordinário, porque você vê que desde menino ele é maltratado pelos outros. E ele se mantém fiel. E a história de José do Egito, né, como ficou conhecido, esse filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens bíblicos. Chama-nos a atenção. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. E aí nós precisamos pensar de forma muito profunda realmente sobre esses planos de Deus. Por que Deus tem que fazer um reboliço tão grande na vida de um personagem tão especial para uso, para a glória de Deus no meio do seu povo? Por que Deus tem que causar tanto estrago no coração de um pai para poder cumprir os seus planos em uma família inteira? São coisas que nós precisamos pensar, que mexem com a nossa estrutura e às vezes causam intrigas e dificuldades até de interpretação disso traz problemas. José foi esse 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa que ele mais amava, Raquel. Então, certamente, aqui tem um atrativo para a gente pensar por que José era tão especial. Porque ele era o filho querido da mulher mais amada desse homem, chamado Jacó. No capítulo 30 do livro de Gênesis, descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. E então, ela deu à luz a José e depois a Benjamim, o último filho de Jacó. Era o filho preferido. Além de ser o filho da velhice, era o filho da amada. O queridinho, né? Do papai e da mamãe. Diz a Bíblia que esse homem ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava a sua predileção por ele.
Eu creio que nós não devemos concordar com a ideia de Jacó de tê-lo como um filho preferido, mas são sentimentos, são coisas, mas são coisas que podem trazer uma desintegração, né, como nós falamos de manhã. José foi um escolhido de Deus para tipificar a pessoa de Jesus Cristo na sua época. José foi um homem que viveu dentro dos planos de Deus e cumpriu sua missão nessa terra com majestade. Deixa uma história linda para a nossa reflexão nos dias de hoje. Foi um homem que, mesmo sendo arremessado para fora de casa pelos próprios irmãos, soube se entender com seu Deus, dar a volta por cima e agir de forma positiva diante dos planos de Deus. José, na hora de Deus, ele soube reencontrar a sua família, soube recebê-los de braços abertos e restaurar todos os laços fraternos. Irmãos, eu penso que não há nada mais difícil do que isso hoje. Restaurar os vínculos, os laços fraternos, o amor no lar. Está muito difícil. E é por isso que essa história tem que nos inspirar. Ela tem que provar para nós que Deus tem um plano extraordinário para as nossas vidas. Nós temos que crer nisso. E a primeira coisa que eu quero defender aqui nessa história de José, dentro dessa família, que ele soube restaurar, é que uma família que vive nos planos de Deus, ela não vive de demandas passadas. E veja que interessante isso. Eu penso que José, ele saindo daquele poço vendido para ir para o Egito, eu penso que Deus já começa a trabalhar a mente desse homem de uma forma tão extraordinária, dentro de um projeto tão espetacular, para conduzir o seu povo, que José, eu acho que ela até esqueceu a sua família. Porque a Bíblia vai narrar agora a história desse homem dentro do Egito, dentro do palácio. Não vai mais falar o que José pensava sobre seu pai, seus irmãos. Você não vai ver a Bíblia narrando o que José está ali lamentando, murmurando sobre seus irmãos, o que seus irmãos fizeram com ele. Ele não fala que estava com saudade do pai, da mãe. Um homem tão cheio de Deus, tão dentro de um plano de Deus, que ele está ali sofrendo. Mas ele tem convicção de que ele está nas mãos de Deus. Veja que no verso de número 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que nós fizemos. O verso 16, portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, os teus irmãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que uma família dentro desses planos corretos de Deus não vive do passado. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque eu conheço histórias, eu conheço personagens que não conseguem viver sem as ruínas dos anos passados. Ah, mas eu não aguento, eu não consigo esquecer aquilo que me fizeram lá atrás.
Eu não consigo vencer o trauma de uma indiferença, de uma incoerência dos meus pais ou de algum irmão que fizeram comigo o ano passado. E eu fico impressionado com essa história, porque eu leio e releio Gênesis. Todo ano eu começo a ler e eu leio com entusiasmo Gênesis. E quando chega nessa história desse homem, eu leio com um olhar diferente. Porque eu não vejo José reclamando dos irmãos. Ele chega no palácio e começa a enfrentar uma outra vida. Ele começa a enfrentar outros gigantes, né? E aí eu penso que há uma grande necessidade da nossa relação fraterna hoje de avaliar as nossas demandas. Se elas estão dentro do presente ou se elas continuam passeando pelo passado. As dores, os traumas, as perturbações, as tristezas. O que aconteceu lá atrás tem que ficar marcado na nossa biografia, na nossa história, mas não pode nos fazer mal. Não pode. Porque senão atropela, nós tropeçamos e nós caímos dentro do ambiente da espiritualidade. Atrofiamos. E José nos ensina isso. Não se vive de passado. E aí é lógico que nós vamos observar no verso 17 que essa família é uma família que tem capacidade espiritual, poder espiritual para perdoar. Jacó está aqui interferindo, porque Jacó era experiente, um patriarca, ele sabia das relações dos seus filhos, dos conflitos. E ele está aqui dizendo no verso 17, assim direis a José, eu vou falar com ele, no pé do ouvido dele. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram-te o mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E diz a Bíblia que José chorou e chorou. Muitíssimo. Porque ele está ouvindo do seu pai, tremendamente espiritual, dizendo, perdoa os teus irmãos. Perdoa os teus servos que te fizeram mal. Irmãos, pensa na grande necessidade que nós temos hoje nos lares aí do perdão. Como eu tenho lutado com pessoas rancorosas, pedindo a elas, implorando a elas que perdoe, que perdoe, que perdoe. Eu estava conversando com uma prima essa semana. Que está vivenciando um momento de crise de relacionamento na família. E conversando muito, insistindo, e às vezes nem deixava ela falar. Perdoa as tuas primas, perdoa. Perdoa porque elas não sabem o que fazem. Perdoa teu irmão, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, porque às vezes não sabe o que fez. Imagina, irmão, se José tinha qualquer prerrogativa para perdoar os covardes dos seus irmãos. Que por ciúme venderam
por uma mixaria, o irmão mais novo para o Egito, para ser escravo no Egito. Era para ser o coração mais azedo da terra, da família inteira. Mais rancoroso. E eu não vejo nenhum sinal, nenhum lugar na Bíblia registrado em Gênesis ou em qualquer outra história narrada pelos apóstolos que José, ele falava mal dos seus irmãos. Ele lembrava dos seus irmãos e tinha ódio dos seus irmãos. Eu não vejo. Porque era um homem que estava dentro dos planos de Deus. Tinha uma visão de Deus. E José vai para dentro do palácio para sofrer. Para ser enganado, para ser preso, para ser humilhado. E sempre procurando nos seus ambientes de humilhação, procurando o momento de Deus exaltar a sua vida e Deus sempre exaltando a sua vida. Na prisão, colocando ele como chefe, até chegar ao posto máximo de governador do Egito, abaixo apenas do imperador. Ou seja, esse homem tinha um olhar tão especial no presente, no futuro e dentro de um plano de Deus, um plano de conduzir uma nação, conduzir um país, que não passava pelo coração dele ter ódio dos seus irmãos, talvez até saudade do pai, da mãe. Ô irmãos, perdoa. Abra o coração para o perdão. Não deixe essa demanda passar de hora. Se você conhece gente dentro do ambiente da sua família, incentive também a isso, a perdoar. Isso faz tão bem. Isso faz tão bem. Eu creio que ódio, ciúmes, invejas são sentimentos altamente destrutivos. Destrutivos. E aí nós vemos o milagre do perdão vindo do coração de José. E veja que ele está tão quebrantado, tão sensível, tão espiritual, que diz a Bíblia que quando o seu pai fala ao seu ouvido, diz que ele chorava. Porque certamente ele nem precisava que o seu pai o pedisse com insistência 2 vezes. Perdoa os teus irmãos, perdoa os teus servos. As lágrimas já desciam porque ele já sentia o desejo de perdão, de acolher os seus irmãos. Diz a Bíblia que foi um dos encontros mais espetaculares da história do povo de Israel, o encontro de José com seus irmãos. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E aí sim a gente entende, a gente pode muito bem entender aqui essa ideia de saber que aquilo era agora um fato, uma realidade, uma possibilidade que agora é real e que brota uma saudade, um amor tão intenso que diz a Bíblia que José e seus irmãos se abraçaram e choraram. Jacó já velho chorando, sem jamais imaginar que viria novamente o seu filho e toda essa família de marmanjos, de barbados, já grandes todos de idade, se abraçando e chorando.
Felizmente, a gente tem visto também cenários assim parecidos, de pessoas que vão chegando a uma determinada idade, vão mudando conceitos, vão mudando birras, restaurando relacionamentos e voltando aos laços fraternos. Felizmente, a gente vê muito isso também hoje. Porque percebem o tamanho da bobagem, o tempo perdido, relacionamentos distantes quebrados, fragilizados por bobagens, e aí retornam os laços. Alegria do abraço, da comunhão, alegria do encontro. E como nós estamos precisando disso, né? Ô irmãos, José faz aqui os testes, né? Reconhecem eles, mas para não dar mole, para dizer para eles e passar uma mensagem para eles, para mim, para você, que olha, o erro tem consequências. O que vocês fizeram não está certo. José endurece o caldo, manda eles voltarem para irem lá mais uma vez buscar o pai para provar, faz a armadilha para pegar eles. José está ali passando uma mensagem: olha, vocês vão receber o perdão, mas vocês têm que aprender que vocês erraram. E esses homens passam por essas humilhações pelos soldados de José, o próprio José armando, eles voltam quebrantados. E aí diz a Bíblia que eles voltam com o pai e José não se aguenta. José se dá a conhecer a eles. E aí está tudo resolvido. E aí nós conhecemos a história, sabemos que José perdoa, os abraços, acolhe, sustenta, dá casa, dá comida, dá trabalho, dá tudo para eles. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. É o plano de Deus. Não se entristeçam, chega para cá. Mesmo depois de tudo o que fizeram contra ele, José diz assim para eles: cheguem para cá. Eu quero abraçar vocês um a um. E eu quero chorar no ombro de cada um de vocês. Para dizer que o que vocês me fizeram foi bem. Deus o tornou em bem. Como podes ver com seus próprios olhos. O que é isso, irmãos, que acontece hoje dentro de muitos lares? Que não há perdão. Que não há reconciliação, que não há reestruturação. Por isso há desintegração. Por isso as complicações. Primeiro, porque tem gente demais vivendo o passado. Segundo, porque não perdoa. Mas em terceiro lugar, nós percebemos que essa família nos planos de Deus, ela se apresenta para servir uns aos outros. Veja que no verso 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Nós conhecemos a história. Que Deus maravilhoso em encher o coração de toda uma família para viverem juntos, cuidando um do outro.
Assim se tornou essa família na história de José, trabalhando juntos, servindo juntos, José abençoando eles, eles servindo, abençoando, com seus dons, com seu trabalho. A Bíblia diz que todos os familiares de Jacó foram para o Egito, desfrutar do melhor daquela terra e servir uns aos outros e também servir a Faraó. Eu tenho falado muito aqui, insisto nessa questão dos papéis. Como é importante a gente cumprir bem o nosso papel dentro do lar, porque isso vai gerar um ambiente tão gostoso, tão tranquilo, tão harmonioso, tão bom de se viver. Vamos lavar a louça? Vamos lavar a roupa? Vamos passar o pano na casa? Vamos fazer comida hoje? Vamos. Você prepara o café da manhã para nós hoje? Sim. Você bota a roupa na máquina hoje para lavar? Sim. Você pode ir na padaria buscar o pão? Sim. Você pode buscar o filho na escola, levar o filho na escola? Sim. Gente, isso é bom demais. Esse auxílio mútuo, essa cooperação, esse amor um pelo outro, esse cuidado um com o outro, isso faz uma diferença. Eu estava vendo aqui os meninos aqui, o Pedro, a Bia veio e falou no ouvido dele alguma coisa, não sei o que é, mas ele olhou para trás assim, respondeu, deu um sorrisinho, ok, estou entendendo. Ela veio ajudar, ela veio dar um alerta, o Marquinhos ali, ela ajudando ele. Sabe, essas coisas que não ignore isso, não entenda de jeito nenhum que isso não faça diferença, porque faz. Leia essa história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis. Até a morte de Jacó, lá no capítulo 50, quando Jacó vai proferir as bênçãos. O capítulo 50, o capítulo 49 aqui de Gênesis, quando nós vamos ver aqui as bênçãos proféticas proferidas por Jacó, nós vamos ver que no verso 22, Jacó diz que José era um ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendiam por sobre os muros. Eu fico pensando num filho obediente dentro de casa, um filho que é submisso ao papai, à mamãe, honra, agradece pelo conforto e aconchego do lar, o lar. Ele é um testemunho vivo. Ele é uma joia preciosa, ele é de um valor inestimável. Porque ele cumpre bem o seu papel. Então, a família, ela se apresenta para servir uns aos outros, e certamente isso está gerando um ambiente de crescimento, de maturidade, de preparo para a vida, para o mundo, para as dificuldades, para as adversidades. Coisa mais bonita que a gente vê é o ambiente da família toda servindo a Deus, servindo ao culto, prestando serviço uns aos outros, cooperando, servindo a igreja. Infelizmente, o que é muito raro hoje, né? Mas veja que os irmãos de José, tão quebrantados e tão felizes por receberem o perdão, receber o auxílio, a cooperação ali agora um do outro, o aconchego, o abrigo, o sustento. Eles agora se dispõem, nós queremos servir a Faraó, queremos servir a você, José, governador do Egito, e queremos servir a Faraó, o imperador. Nós vamos trabalhar agora em prol daquilo que nós recebemos. E aí eu penso que uma família que realmente está nos planos de Deus, é uma família que entende isso, vive em paz e vai servir a Deus. Em demonstração de gratidão, de temor e reverência àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz. E eu penso que é uma vida aqui muito confortável de todos eles. Veja que essa família nos planos de Deus é uma família que realmente enxerga isso.
O verso 19 e o 20, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele está enxergando os planos de Deus. Eu estou aqui cumprindo um propósito. José estabelece ali uma rotina de trabalho, de cuidado, de gestão, que ele abençoa o povo por 7 anos de fartura, administra bem, 7 anos de miséria, tem comida para todo mundo. Porque ele sabe que ele está nos planos de Deus. Ele não está apenas sendo autorizado por Faraó a gerir o Egito, mas ele sabe que ele está nos planos de Deus, e ele está dizendo aqui que se conserve, para que se conserve muita gente em vida. E é o que nós entendemos e sabemos dessa história, porque José administrou tão bem os 7 anos de colheita, que nos 7 anos de miséria tinha comida para todo mundo. Porque ele estava dentro de uma visão, de um plano de Deus, que ele precisava de conservar muitos com vida. Não era à toa que ele tinha uma visão espiritual. Ele dá sinais claros de que nunca teve problema com o mal causado pelos seus irmãos. Ele vai em frente, ele olha lá. Claro que se ausentar de seu pai, seus próprios irmãos e familiares, não deve ter sido uma realidade fácil para ele. Mas já que eu fui vendido, já que eu me tornei escravo, estou num palácio e agora não tem como sair daqui, então vou ver o que eu faço aqui. Sabe aquela ideia que vamos fazer o melhor que eu tenho com aquilo que eu tenho na mão? Eu gosto disso, vamos fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho na minha mão. Mas com a sensação de que é o que Deus me deu, eu estou dentro do plano dele, e eu preciso enxergar isso, e eu preciso ser grato a isso. José se sentia então estar dentro dessa vontade de Deus, enxergava isso e procurou entender isso e agir em nome de Deus. E veja bem que o próprio Deus, dentro dos seus planos, Deus arrumou toda a casa de José. Nos ensina que nós precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas em provações. Às vezes nós estamos muito focados nas provações e não enxergamos o que Deus quer nos ensinar nas provações. Não é isso que o apóstolo Pedro, Tiago nos diz? Que as provações elas vêm para nos amadurecer, nos fortalecer, nos colocar num caminho melhor, talvez com dificuldades, mas para nos amadurecer e para nos dar resistência para enfrentar um dia que pode ser pior amanhã. Essa família, nos planos de Deus, é uma família que vive agora e finalmente em comunhão. No verso 21 diz que: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José está falando para os seus irmãos: não temas, não tenham medo. Eu vou sustentar vocês. E falou isso ao coração deles. Pode confiar. Nós vamos restaurar os vínculos. Nós vamos restaurar o amor fraterno. E aí certamente Jacó morreu em paz, porque viu a restauração, viu o seu filho querido. Certamente entendeu também a bobagem que ele fez de ter priorizado, ter dedicado esse sentimento de prioridade a José. Viu o mal que ele pode ter causado, reencontrando José tantos anos depois. Mas certamente ele morreu tranquilo e feliz, porque viu toda a família reunificada pela graça bendita de Jesus. Isso é graça. E é isso que nós precisamos insistir e pregar nas nossas casas. A família tem que estar dentro do plano de Deus para ela ser fortalecida pela graça de Jesus. Jesus é a força da casa. Veja que nesse verso 21, um texto diz que José prometeu sustento. Deixou seus irmãos em paz, felizes e de cabeça erguida, prontos para retomar o trabalho, a produtividade, o serviço a Deus.
e certamente aqui com alegria, porque o que eles esperavam de José era isso. E José os perdoa, os abraça, os acolhe, oferece a comunhão. José falou isso, diz o texto, ao coração dos seus irmãos. Irmão, sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos falar ao coração um do outro dentro de casa. Nós vamos falar no pé do ouvido, sussurrando para chegar no coração. Pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Os planos de Deus são extraordinários para as nossas casas. Em viver a vontade de Deus, nós temos a garantia de companhia dEle, do amor dEle, do sustento dEle, da vitória nele e da eternidade com Ele. São as promessas de Jesus, que é graça. Uma família de Deus, nas mãos de Deus, tem o sustento de Deus. Vejam bem, vivam como famílias dentro do plano de Deus, buscando essa graça bendita de Jesus. Jesus, o divino pastor, inspira a boa convivência, como nós meditamos aqui todo esse mês. Estamos meditando, finalizaremos domingo. E Jesus, ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne, mas ele está dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família. Eu quero orar mais uma vez com vocês, para a gente terminar hoje. Lembrando dessa história linda de José. Fiquem de pé para a gente orar. Quero convidar o ministério para a gente cantar a última música, né? Nossa casa, nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e declaramos isso, Pai. E também declaramos a nossa imensa necessidade do Senhor, da Tua graça para conduzir as nossas vidas, os nossos lares. Que nós possamos de fato entender essa palavra e ter essa experiência na história de José. Principalmente, ó Deus, renovando os vínculos, o perdão, o amor, a comunhão, o serviço, o entusiasmo de viverem juntos, fortalecendo um ao outro, trazendo aconchego um para o outro. Ó Deus, torna as nossas casas o lugar realmente mais agradável da terra, na Tua presença, dentro dos Teus planos, cheios de desejo por Ti, inspirados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar?